Fazer. Belezinha. Então aí, galera, a gente estava falando de pauta de conteúdo, é um dos tópicos que a gente sempre vai trabalhar numa estratégia de mídia social. Daí a gente tem a estratégia de influenciadores. A gente até falou isso na última semana com a Débora. É, eu acredito que nos dois últimos anos, 2018 e 2019, os influenciadores, principalmente os menores, né? Porque Neymar, Ivete Sangalo, Sabrina Sato, todos esses caras já anunciam há muito tempo e não vão perder espaço, né? Mas. Oi, gente, quanto tempo, é verdade. E não vão perder espaço, mas nos dois últimos anos, os influenciadores menores, os micro-influenciadores, eles ganharam muito espaço e relevância na estratégia das marcas, porque de fato eles estavam dando resultado. O que aconteceu esse ano? A gente teve aí a pandemia, esses caras que estavam acostumados a bater perna em loja, mostrar produto, começaram aí, se depararam com um problema que a gente não imaginava passar, não, com esse grau de profundidade, de tempo, enfim, que foi a pandemia. Os pontos de venda fechados vão mostrar o que, farei o que, as pessoas de fato vão comprar. E aí eles começaram a entrar em queda também, justamente porque a maioria deles só vendia um produto, não tinha um conteúdo relevante. Então, sim, os influenciadores que tinham um conteúdo sólido, eles permaneceram. Agora, aqueles que só vendiam um produto, e a grande maioria deles só vendia produto, não tinha estratégia, eles tinham uma linguagem legal, portanto, tinham audiência, mostravam um produto e as pessoas compravam. Mas espera aí, não tem ponto de venda, não tem produto para comprar, para vender, né? Não tem ponto de venda aberto para vender, não tem um conteúdo sólido. Como que eu vou me manter aí na rede social vivendo disso? A maioria deles foi perdendo espaço, né? Aí a estratégia de influenciadores, né? Quando a gente pensa no influenciador, mais uma vez, assim, a gente falou semana passada, até dei o exemplo para vocês da Pugliese, que se envolveu lá no escândalo, né? E perdeu diversos contratos de publicidade. Mas eu sempre falo, a responsabilidade maior nessa contratação do influenciador para a marca sempre vai ser da marca, gente. Então, assim, o influenciador fazendo ou não cagada, cometendo ou não gafes, ele vai perder um contrato, mas a marca sempre pode perder muito mais, né? Então a gente tem missão de fato selecionar pessoas que têm identidade com a marca, assim. Então, quando vocês, como comunicadores, tiverem esse papel de selecionar pessoas para vender a sua marca, ou para estampar a cara da sua marca, para utilizar o seu produto, é importante a gente ter muita responsabilidade aí sobre isso. Por isso que a gente precisa ir a fundo. Que tipo de conteúdo esse cara gera, que tipo de vida esse cara tem, esse cara se envolve em polêmicas, esse cara é, tem pontos de vista muito fortes, muito de esquerda, muito de direita, isso pode prejudicar a tua marca. Então a gente precisa sempre escolher isso com muita responsabilidade, né? Então, deixa eu aceitar aqui. Então, assim, não é de agora o caso de. Eu falei da Pugliese, mas a gente tem diversas histórias anteriores aí de garotos propagandas que se queimaram com as marcas justamente pelo fato das marcas só selecionarem porque de fato a pessoa tinha audiência, mas o que pode ser interessante num primeiro momento, que a audiência pode fazer com que a tua marca tenha um grande problema lá para frente, né? Então aí a gente tinha lá jogadores de futebol envolvidos em escândalo, Adriano que fazia uma cagada, perdia contrato, então isso para a marca é ruim. Até outras gafes do tipo, é, eu lembro que o Ronaldinho Gaúcho ele tinha um contrato bem grande com a Pepsi e ele foi flagrado lá tomando Coca-Cola. Então perdeu um contrato milionário e teve que pagar uma multa também, né? Então a gente precisa ter sempre em mente que o influenciador sim vai te levar audiência, mas primeiro você precisa conhecer esse histórico para de fato não errar na escolha e não comprometer aí a tua marca.
porque depois você pode ter um problema maior para administrar. Então aqui, gente, é uma plataforma, primeiro, né? Sempre que a gente pensa em influenciador, preciso conhecer a fundo quem é esse cara, interesses dele, modo de vida dele, estilo de vida dele, interesse da audiência dele, né? Então, não adianta eu simplesmente pegar um influenciador porque ele tem audiência, mas às vezes a audiência não está interessada em comprar aquilo que a tua marca está vendendo, né? Então, isso é muito importante. Só o número não vai trazer resultado para a marca. Pode comprometer o resultado da marca e pode comprometer a estratégia de conteúdo do próprio influenciador, se a marca não for bem selecionada, né? Então, eu sou vegano, não vou fazer lá um comercial vendendo um hambúrguer da Seara, carne, enfim, não tem coerência, né? Então a gente precisa sempre fugir disso. Como influenciador, fugir de contratos que vão contra a sua política, o seu estilo de vida, e você como marca também. Identificar quais as métricas, né? Então, primeiro, informações do influenciador, dados de audiência, locais que ele está. Então, eu já vi um monte de cliente falando assim pra gente: ai, tal blogueira ia ser legal pra nossa estratégia. Putz, ela tem uma audiência sensacional, mas espera aí, qual a porcentagem de pessoas na tua região de atuação de fato seguem essa pessoa? Então, você vai gastar lá milhares de reais para falar com uma audiência que está distribuída em todo o Brasil, sendo que só 2% daquele público, se não menos, estão lá na tua região de atuação. Então não faz sentido, né? Audiência pela audiência. Analisar, então, esse perfil de audiência do nosso influenciador e quais as métricas a gente vai avaliar para identificar se essa campanha com um determinado influenciador foi assertiva ou não. O que a gente faz bastante quando a gente está começando, por exemplo, uma campanha com influenciador para os clientes, é, por exemplo, mesclar períodos. Tipo, eu nunca vou disparar uma campanha com 5 influenciadores no mesmo dia. Porque aí vai ser muito difícil eu acompanhar as métricas. Então, vou soltar 2 influenciadores por semana em dias alternados para ver como que os números vão responder. Que dia que eu vou ter, dependendo aí da ação do influenciador, que dia que eu vou ter mais seguidores, que dia que eu vou ter mais vendas, que dia que eu vou ter mais acesso ao meu site, que dia que eu vou ter maior menção da minha marca. Então eu preciso fazendo esses testes até para analisar e separar o joio do trigo, né? Então já vi diversas vezes, não foi uma nem duas vezes, influenciadora com 30 mil seguidores não trazer nenhum resultado em faturamento para um cliente, e uma seguidora e uma influenciadora com 3, 4 mil seguidores trazer muito resultado, né? Então, justamente porque a audiência dela tinha interesse no que a gente estava vendendo, então a gente precisa testar e comparar mesmo. Quando a gente pensa em como escalonar aí esses influenciadores, normalmente os influenciadores master são aqueles que têm milhões de seguidores. A gente tem os micro-influenciadores, que a gente sempre vai considerar até 100 mil seguidores, né, de forma geral. Eu posso ter um influenciador que é expert em um assunto, às vezes ele nem tem tanto seguidor, mas é uma pessoa que é referência em um assunto, né? Então, isso também é muito importante quando a gente pensa em estratégia de influenciador, em saber quem selecionar para minha marca. Eu tenho dentro da internet as pessoas que são populares e eu tenho as pessoas que são referência. E é muito diferente, gente. Uma coisa é a pessoa ter um monte de seguidor, um monte de gente comentando, mas às vezes são pessoas que gostam lá do tipo de abordagem que determinado influenciador, que determinada pessoa, né, posta ou cria de conteúdo, mas não necessariamente ela está gerando interesse, não necessariamente ela está influenciando comportamentos. Às vezes eu vou ter lá pessoas que são expert em um assunto, às vezes não tem tanta a pessoa não tem tanto engajamento no primeiro momento, né? Mas ela traz muito resultado, né? E ela influencia muito consumo.
justamente porque ela é expert em determinado segmento, em determinado assunto, né? Então eu preciso sempre pensar em separar aí, né? Quem me traz relevância e de fato é especialista, e quem simplesmente é popular. Não quer dizer que o popular sempre vai ser ruim para a tua estratégia. Em determinados momentos ele pode ser. Mas na hora de falar sério, de puxar o teu usuário, cara, isso aqui é importante você pensar nisso, é importante ser usado em determinado produto, é importante você estruturar a tua estratégia de influenciadores usando aí esses experts e não necessariamente esses populares, né? Audiência engajada, e sempre lembrando que uma audiência engajada para determinado assunto não quer dizer que você vai ter influenciadores, né, os teus seguidores engajados para todos os outros assuntos. Então isso é muito importante, mais uma vez. A responsabilidade maior sempre é das marcas, elas têm mais a perder, mas o influenciador, se começa a dizer sim para todas as campanhas e não sabe fazer, não sabe selecionar e colocar esse filtro, ele pode perder relevância e pode perder o engajamento aí dos seus seguidores também. Então a gente tem, deixa eu só ver se eu. Aqui, esse daqui é o print do. Isso daqui, gente, voltei no slides para vocês verem. Isso daqui é um print do Squid. Né? Então o Squid ele é uma plataforma de influenciador, de influenciadores e micro-influenciadores. Então a partir de 5 mil seguidores você consegue se cadastrar lá no Squid. Com base nas campanhas, então tem campanhas de grandes marcas, eles vão cadastrando a campanha e eles vão para todos os influenciadores cadastrados, micro-influenciadores, eles vão criar um perfil do teu usuário. Essas informações a gente analisa para considerar esse cara ou essa menina para minha estratégia ou não. Tipo de informações que a gente consegue ver nessa plataforma do Squid. Só um asterisco, é uma plataforma paga. Então, vou criar uma estratégia para o Boticário. Eu posso contratar essa plataforma para 1 ano, posso contratar essa plataforma para 3 meses, ou eu posso contratar para um período específico de campanha. Quanto menor o tempo de contrato, quero contratar só para 1 mês, não para 3 meses. Você vai pagar muito mais para utilizar a plataforma, mas ela é muito rica no sentido de mostrar o real engajamento do influenciador. Então, ele vai mostrar lá quantos seguidores essa pessoa tem, mas isso é o menos relevante para uma estratégia de influenciador. O que me importa é características de interesse de audiência, perfil, número de engajamento. Então, ele vai mostrar lá número de seguidores, como que está essa divisão por gênero, por faixa etária, por local do país, qual que é o engajamento desse seguidor, desse influenciador com as postagens, que tipos de conteúdo essa pessoa posta, que tipos, quanto que ele tem de engajamento em cada um desses assuntos. Então, por exemplo, eu posso cadastrar lá meu interesse em uma campanha pet, vai me mostrar lá para o perfil animatoso um engajamento gigante com o segmento pet. E com esse segmento eu vou ter um engajamento alto. Mas se eu cadastrar lá o meu perfil para uma campanha de sabão líquido, muito provavelmente o meu engajamento vai ser baixo. Não porque o influenciador é bom ou ruim, porque ele não tem relevância com aquele tipo de conteúdo. Então, mais uma vez, ele vai mostrar essa relevância de forma geral, né, esse engajamento de forma geral e também dependendo do tipo de conteúdo. Então, essa é uma plataforma que nos ajuda, né? E muito anunciante cai no erro brutal. Já vi cliente meu, inclusive, fazendo isso, de falar assim, alguém apareceu aqui na loja e fechei o contrato. Tipo, de fechar com influenciadora sem ter essas informações. E o número pelo número é muito fácil ter. Difícil é ter engajamento. Então, a gente precisa fugir do achismo e se concentrar em dados que vão te trazer clareza a respeito aí de como esse influenciador se comporta, para ver até que ponto ele é relevante para a tua estratégia ou não. Então, por exemplo, você vai vender um livro infanto-juvenil, e daí esse teu influenciador legal tem 16 anos, mas tem um monte de foto na balada, com bebida alcoólica, metendo louco. Talvez aquilo não seja relevante para o que você quer criar para sua marca. Não quer dizer que o teu consumidor faça A ou B, mas é importante a gente saber que vínculos a gente quer criar com a marca. E o influenciador é um vínculo com a marca.
né? Então, o Squid, como eu falei para vocês, é uma delas. E existem plataformas específicas para escolha de influenciadores já dentro de um nicho de mercado. Essa plataforma, por exemplo, a Veganistas, ela é como se fosse um Squid só de influenciadores veganos, né? Então a gente tem esse tipo aí de ferramenta no mercado que vai fazer com que a gente consiga fazer uma escolha com maior assertividade, né? Então, importante saber conteúdo, impacto das publicações, que tipo de publicação, que tipo de influenciador usar, que tipo de horário utilizar, que tipo de conteúdo, identificar o que promove maior interação. Mais uma vez, gente, não existe receita de bolo, né? Então a gente vai ver aí alguns dados sobre as redes sociais ainda hoje, mas a gente precisa se prender no não é porque o vídeo funciona para Coca-Cola que o vídeo vai funcionar para Daju, não é porque a música funciona para uma campanha da Heineken que ela vai funcionar para uma campanha da Petrobras. Então precisa identificar aí o que dá melhor engajamento e isso a gente só vai conseguir no dia a dia da rede social. Então, analisando, mais uma vez, não é postar e rezar. Não, é postar e analisar. E com base nessas análises e ajustando aí a tua estratégia de conteúdo. Aí a gente começa falando de monitoramento de redes sociais. Então, eu coloquei alguns tópicos aqui que são bastante importantes quando a gente pensa em estratégia de conteúdo. Primeiro, a gente falou aí na semana passada, gerenciamento de crise. Então, isso é super importante. Era muito comum as grandes marcas e, olha lá atrás, terem estratégias de gerenciamento de crise, mas pensando em grandes problemas do tipo caiu um avião da Gol. A Gol com certeza tem uma estratégia de gerenciamento de crise, mesmo que não nem sempre bem implementada. Mas espera aí, eu tenho uma frota de aviões, se um avião cair, mesmo que não se planeje, nunca se planeja cair um avião, mas eu preciso saber o que eu vou dizer, quem vai falar, para onde eu vou levar a família das vítimas, como eu vou me comportar na mídia, etc, etc, etc. Então, gerenciamento de crise, ter um plano justamente para comunicar e como comunicar quando algo não esperado acontecer. Então, isso é pensado de forma estratégica também, né? As possibilidades, o que pode acontecer e como a empresa vai se comunicar, principalmente em redes sociais, né? Que tudo acontece de forma muito rápida, então a gente precisa ter isso dentro da estratégia das marcas quando a gente pensa em estratégia de conteúdo para mídias sociais. Importante a gente fugir das métricas de ego, né? Então, as marcas, os clientes, eles tinham muito costume de identificar uma estratégia como assertiva ou não, com base em número. O que é essa métrica de ego? Número de seguidor. Número de seguidor é uma métrica de ego, não necessariamente aquilo vai trazer resultado para a tua estratégia. Não adianta a tua empresa ou a marca que você está criando a comunicação ter lá 1 milhão de seguidores, 500 mil seguidores, não trazer faturamento para a empresa. Não adianta um post ter um monte de curtida, um monte de comentário e ele não estar vendendo. Então, métrica de ego normalmente ela tá linkada a número, mas que de fato não traz resultado ligado ao objetivo principal do cliente, não traz resultado financeiro, etc. Então, isso aqui sempre na rede social é o menos importante. O número não é importante. O objetivo do cliente é importante, né? A gente criar uma estratégia para de fato conduzir o conteúdo, a tua comunicação nas redes sociais ao objetivo do cliente, né? Sem se importar necessariamente com o número. A gente sempre tem que cuidar com o overpost, então não adianta eu colocar lá 10 postagens por dia, 3 postagens por dia todos os dias e aquelas postagens estarem lá aleatórias e aquilo não ter um objetivo principal. Então, por que essas postagens estão sendo criadas? Qual que é o meu objetivo com elas? Para onde que eu quero conduzir o meu usuário? Que tipo de ação que eu quero gerar nesse usuário? Que eu quero despertar nesse meu consumidor? Né? Então,
cuidem com isso, assim, é melhor eu ter 2 posts bem criados com bom conteúdo durante a semana do que você encher lá o usuário de postagem sem nenhum tipo de fundamento. Quando a gente fala de hashtag, a hashtag, é claro, ela não é utilizada em todas as redes sociais, mas nas redes que a gente tem busca, ou que a gente pode fazer busca por palavra-chave, é muito importante as marcas prestarem atenção aí nas hashtags, porque elas vão dar um alcance maior para as postagens. E eu não sei se vai dar tempo hoje, deixa eu ver só que número de aula a gente tá. Eu acho que não vai dar tempo de chegar lá. Mas eu coloquei algumas ferramentas que a gente pode utilizar até para analisar essas hashtags. A hashtag, ela também faz parte da estratégia de conteúdo do cliente. Ela não é colocada lá aleatoriamente. Ela tem que ter um objetivo. Então, vou usar tal hashtag porque pessoas na minha região de atuação, pessoas que estão procurando determinado tipo de produto, digitam isso como busca. Então, ela vai servir para dar alcance para as suas postagens. Então, não adianta colocar lá hashtag bom dia, hashtag sorria hoje, hashtag no pain no gain. Então, assim, preciso saber que tipo de hashtag vai trazer relevância para o meu negócio de forma específica. E a gente cuidar com as hashtags que são bloqueadas, enfim, pelo Instagram. Então, tem diversas hashtags que são denunciadas, que elas entram lá numa blacklist. Quando elas entram numa blacklist, elas vão fazer com que teu post que tem essas hashtags ele perca o alcance em vez de ganhar alcance. Então, um exemplo de hashtag que está nessa lista negra, por exemplo, no Instagram, é a hashtag sextou. Porque muita gente, quando a gente começou a usar aqui no Brasil o hashtag sextou, nos Estados Unidos principalmente, começaram a denunciar a hashtag porque eles liam o sex to you, na verdade. E começaram a denunciar a hashtag. Então ela entrou lá na lista de hashtags banidas do Instagram. Ou seja, hoje se a gente coloca lá uma hashtag sextou nas postagens, como ela tá nessa lista banida do Instagram, o teu alcance de postagem ele vai cair drasticamente. Então é importante a gente ter em vista usar boas ferramentas para trabalhar dentro dos nossos conteúdos, hashtags que de fato sejam relevantes com o que eu estou vendendo e que não estejam nessa lista aí de banidos. Cuidar com seguidores fantasmas, né? Seguidores fantasmas, eles podem vir por robôs para seguir lá o teu perfil. E eles podem vir também, por exemplo, daquela sua tia que criou uma conta no Instagram, te segue e não tem nenhum tipo de ação dentro da rede social. Então, esses perfis, eles são bem ruins para a tua rede social, seja da tua marca, seja a tua rede social pessoal. Então, ele contribui para que você melhore o teu alcance ou piore o seu alcance. E também existem ferramentas aí que a gente utiliza para ir limpando esses fantasmas da conta. Que às vezes, gente, sem brincadeira, eu tenho tias minhas que tem lá 7 contas no Facebook, 3 contas no Instagram, porque eu não sei o que elas fazem com a senha, esquecem, não linkam e vão criando contas novas. Tudo aquilo ali é um seguidor que, aos olhos da ferramenta, vira fantasma. Alguém que está lá, não executa nenhuma ação, ele vai entrando nessa lista de fantasma. Quanto mais seguidores fantasmas que não executam nenhum tipo de ação na rede você tiver aí na tua base, mais uma vez, seja o teu perfil pessoal ou o perfil comercial de determinada marca. Ele vai contribuir aí para diminuir o alcance, né? Então, a gente também trabalha dentro da estratégia das marcas ferramentas aí para ir limpando esses fantasmas, tirar ele aí dos teus seguidores, justamente para você não perder performance aí por causa deles. A gente tem aí ferramentas para agendamento, né? Então, posso agendar exatamente o horário que um stories vai ser publicado na página, o horário que um post vai ser postado no Facebook, que um post vai ser postado no Instagram. Por exemplo, no Facebook, eu consigo fazer o agendamento direto pelo Facebook, eu não preciso de uma ferramenta paga. Mas para o Instagram, para stories, etc., eu
eu preciso aí pagar uma ferramenta se eu quiser contar com isso, não quiser fazer o agendamento manual, né? Então, tem vários softwares desse que fazem os agendamentos que fazem tudo da automatização do cliente. Então, assim, de determinada marca, ela pode desde agendar comentários, como ela pode interagir com os teus seguidores também. Lado bom e lado ruim. Cada vez mais o Instagram tem diminuído essa lista aí de automatizadores que são, como que eu poderia dizer? Que são confiáveis, justamente porque vários automatizadores foram criados para criar uma audiência que não existe, que são os robôs lá que criavam zilhões de seguidores para as marcas. Então eles começaram a entrar em listas negras do Instagram e de várias outras redes sociais. Né? Então eles começaram a entrar em lista negra, mas a gente tem bons automatizadores. Esses automatizadores eles acabam, eles têm a mesma função de um trabalho manual, mas fica muito mais fácil de você interagir tendo um robô. Coisas do tipo, eu tenho lá 1.000 seguidores. Você consegue ver lá o que está acontecendo com esses seus seguidores no feed, curtir, comentar, etc. Uma vez que você tenha 10.000 seguidores, ou que você interaja ali com 10.000, 100.000 pessoas, clientes, etc., fica muito difícil conversar com esses caras. Então, a automatização ela é legal por isso, né? Então, a gente vai, por exemplo, configurar nesse automatizador, né, um software, uma ferramenta, o tipo de pessoas que eu quero me comunicar. Se eu quero me comunicar com mulheres de 18 a 25 anos. Para essas mulheres, esse automatizador ele pode escrever mensagem, pode curtir fotos, pode curtir vídeos, pode dizer linda foto, arrasou, adorei o texto, coisas do tipo. Então a gente pode criar uma estratégia para essa automatização. É importante a gente ter em mente aí, beleza, tem um perfil pessoal, posso optar por ter uma conta pública, né, ou ter uma conta fechada. Mas se eu sou uma marca, fuja de ter uma conta fechada, embora marcas e algumas páginas adotem isso, é muito ruim para um cliente ou para um usuário ter que pedir para seguir alguém sem conseguir ver o seu conteúdo. Então, sempre é importante deixar lá as contas abertas. Importância da mídia paga. Sim, eu ter um bom conteúdo vai fazer com que eu tenha melhor engajamento e melhor performance sempre. Mas o Instagram, o Facebook e as demais redes sociais, elas não são bobas e nem nada, e elas vão restringir o alcance de uma página comercial. Portanto, sim, você quer ser se você quer ter um engajamento lá numa rede social, criar um diálogo, criar uma intimidade com o teu seguidor, com os teus consumidores, beleza, posso usar lá a rede de forma orgânica. Mas se de fato você quer vender, é importante você ter em mente que você vai precisar colocar dinheiro. Então, quanto maior a quantidade de dinheiro, maior vai ser o número de pessoas que você vai impactar. Quanto maior o número de pessoas que você impactar, provavelmente maior o número de produtos e coisas que você vai vender, né? Então é fato, uma postagem orgânica, por melhor que seja, por exemplo, ela vai aparecer lá naquele dia para 10.000 pessoas, tá? É uma boa postagem. Uma postagem paga, em um dia pode aparecer para 500.000 pessoas. Então, quanto mais dinheiro, maior o alcance. Então, é sempre importante eu ter isso em mente, né? Mídia paga é como combustível, né? Quanto mais o tanque está cheio, mais longe você vai, assim. Então, é sempre importante, por mais que você tenha uma boa estratégia de conteúdo, a gente ter em mente que sim, se você quiser fazer dinheiro, precisa investir em ads, em mídia paga. Sempre pensar nos stories, então stories também é uma ferramenta muito relevante para a gente criar engajamento, para a gente aparecer, para a gente construir essa performance no Instagram. Então, o Facebook já passou pelo tempo de que dava alcance para as páginas, hoje ele praticamente deixou as páginas invisíveis, as páginas que não têm dinheiro no Facebook, muito dificilmente elas aparecem. O Instagram ele começou a dar alcance para as páginas e restringiu muito no feed, mas nos stories ele mostra bastante os produtos, então é importante a gente pensar nessa ferramenta
pensando aí em criar performance, né? Aumentar o alcance. Quando a gente fala de Instagram, alguns tópicos importantes para a gente ter resultado e ter sucesso aí. Sempre pensar em recência e frequência, não adianta ter uma foto linda, ter um conteúdo sensacional e eu fazer um post uma vez por ano, uma vez a cada 3 meses, né? Então, isso vai fazer com que você diminua a tua performance até de alcance no post. Então, quanto maior a tua recência, a tua frequência, para mais pessoas o Instagram vai mostrar aí as tuas postagens e por aí vai. É importante a gente criar um vínculo com quem está seguindo a gente, né? Então, sempre se comunique, principalmente quando a pessoa começa a te seguir. Curta, comente, responda. É importante a gente focar no nicho, né? Então, quanto mais específico o nosso conteúdo, maior tende a ser o nosso engajamento. Quanto mais a gente desperdiçar e tentar falar de tudo, com todo mundo, sobre todos os assuntos, maior a dificuldade de você criar esse elo, esse vínculo com o teu consumidor. Interage com as pessoas, então, como eu falei para vocês, os automatizadores vão fazer isso de forma muito simples. Interaja com os concorrentes também, com as páginas de concorrência. Então, se a gente passar aí pelos cases de digital, vocês vão ver no Twitter, no Instagram e etc., as marcas se comunicando com as concorrentes, as grandes marcas. Coca-Cola comentando lá em post da Pepsi, da Netflix e por aí vai. Então crie esse vínculo, né, tanto com as pessoas que te seguem quanto com as pessoas, quanto com as marcas aí do teu segmento, do teu player. Importante a gente sempre focar aí na audiência dos primeiros 20 minutos quando a gente fala do Instagram. Ela é muito importante aí para aumentar o alcance das tuas postagens. Então manda a foto para a mãe, para a tia, para os amigos, tenta buscar aí esse engajamento nesses primeiros 20 minutos, que o resultado, a performance desses 20 minutos é bastante relevante para o Instagram. Dizer, peraí, esse post é legal, vou mostrar para mais gente, ou não, esse post não colou, não faz sentido, as pessoas não gostaram, vou restringir o alcance. Então, ele vai avaliar sempre a interação desses primeiros 20 minutos, seja a tua página comercial como a pessoal. Grupos de divulgação, grupos de engajamento, existem diversos grupos de engajamento, eles são muito legais para você criar uma audiência sólida. Mais uma vez, se você não quiser um monte de gente fantasma que não tá nem aí porque você tá dizendo, foque no nicho. Então, procure grupos de interesse, grupo de divulgação no nicho. Sou vegano, procura lá os grupos que falam disso. Quero promover a adoção de animais, procure os grupos de divulgação que falam disso. Né? Quero mostrar meu cachorrinho, procure os grupos de divulgação que promovem isso, né? Que falam disso. Então, sempre foque no nicho. Eles aumentam muito, 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 muito o alcance das postagens. Promover conversas, então se a pessoa te respondeu, fez um comentário na tua foto, responda, né? Se a pessoa te mandou uma mensagem no direct, responda, interaja, não mande só uma carinha, um coraçãozinho, então isso é importante. As lives e os vídeos sempre aumentam o teu alcance, né? Isso é fato, embora a gente esteja vivendo aí uma fase de muitas lives, elas sempre vão promover bastante do alcance, porque elas não aparecem de forma aleatória no feed ou com base no comportamento, elas vão aparecer para todo mundo, principalmente quando a gente está falando de live, para todo mundo que segue determinada marca, né? Então ele mostra lá a notificação principal para todos os seguidores, por isso que ela aumenta bastante o alcance. Ative as notificações e responda. Se eu tenho páginas lá dentro do meu Instagram, sempre importante ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que está acontecendo lá na página. E as hashtags, mais uma vez, elas aumentam absurdamente o alcance. Aqui, gente, isso ano passado, para uma aula para uma turma de pós, eu fiz um teste com eles. Eu postei aí 3 stories seguidos e fui analisar lá o alcance dos stories 1 hora depois. Então, podem ver que são exatamente 3 stories na sequência. Né? Primeiro stories, então esse daqui, eu não coloquei nenhum tipo de hashtag. Assim como no terceiro, não coloquei nenhum tipo de hashtag. Então, ó, 1 hora depois, 224 pessoas viram. Terceiro, 272 pessoas.
E o Stories aqui no meio que eu coloquei a hashtag 464 pessoas. Então foi a única coisa de diferente que tinha entre um e outro. Eu coloquei ele no meio justamente para a gente analisar o alcance de cada um dos posts, né? De cada um dos stories. Então, isso na página pessoal, mas com as marcas ele funciona exatamente da mesma forma. Por isso que é importante você colocar hashtags que tenham relevância com o teu assunto, façam teste com os de vocês também. Se o hashtag for furado, tipo mamãe veste, hashtag mamãe veste azul, muito provavelmente as pessoas não procurem, portanto, não vai dar alcance para tua postagem. Mas isso convido a vocês, podem fazer hoje, postem coisas que tenham relevância com hashtag, que façam um teste aí nas redes sociais de vocês, vai aumentar bastante o alcance. Então, a gente vai continuar essa aula na próxima semana, são algumas dicas que a gente pode implementar dentro das nossas páginas comerciais, pessoais, etc, para aumentar aí esse engajamento, aumentar esse alcance, falar com mais pessoas de forma relevante. Mais uma vez, não adianta eu ter lá um alcance maior e ter um conteúdo furado. Muito provavelmente você vai ter esse alcance uma vez e essa audiência vai se perder depois. Por isso que o conteúdo é tão importante. Mas a gente continua essa aula aí na próxima semana, minha gente. Se vocês tiverem dúvidas, alguém aí, dúvidas? Dúvidas? Belezura. Então, gente, na próxima semana a gente vai continuar essa aula. Eu vou passar uma atividade para vocês também. Esse PPT já está lá no Moodle de vocês. A gente vai estender um pouco mais na outra semana com outros conteúdos, que eu achei que ia dar tempo de acabar essa aula hoje. Se tiverem dúvidas, mandem lá no Moodle, que eu estarei online até 10h35. E não teremos atividade essa semana. Beleza, gente? Então, boa noite, boa semana. Vou deixar essas aulas gravadas. Até amanhã eu faço o upload dela lá no YouTube e jogo para vocês no post da aula também, gente. Beijo e boa semana. Boa noite, prof. Até Boa mais. noite. Boa noite. Boa noite, meninas.